Qual o sentido do incenso e por que a Igreja Católica usa o incenso na missa? Você já se fez essas perguntas? Meu nome é Lucila, sou ministra extraordinária da Sagrada Comunhão Eucarística, aqui da Paróquia Espírito Santo, e este é o Conversando sobre a Fé. Vem comigo e vamos juntos aprender mais sobre esse tema. A palavra incenso vem do latim incensum, que significa aquilo que queima. Ela costuma ser utilizada como substantivo para designar tanto uma substância aromática, que, se queimada, libera uma fumaça perfumada, quanto a fumaça em si. Também é usada como verbo para descrever o processo de incensação, ou seja, de espalhar a fumaça. Na antiguidade, o incenso era uma mercadoria muito valiosa. Presentear alguém com incenso era algo significativo. A documentação mais antiga sobre o uso do incenso durante a liturgia sacrificial católica vem da Igreja Oriental. Os rituais da liturgia divina de São Tiago e São Marcos, datados do século V, incluem o uso de incenso. A história documentada do incensamento do Evangeliário, o livro dos Evangelhos, durante a missa, data do século XI. O uso do incenso na liturgia continuou a ser desenvolvido ao longo de muitos anos até chegar no que conhecemos hoje. E por que usamos o incenso? No Antigo Testamento, em Êxodo, capítulo 30, versículo 7, ou no capítulo 40, versículo 27, entre várias outras passagens, Deus mandou o seu povo queimar incenso. O incenso é um sacramental usado para a veneração, a bênção e a santificação. Sua fumaça expressa um senso de mistério e reverência. É um lembrete da presença odorífera de Nosso Senhor. Seu uso acrescenta à missa uma aura de solenidade. A imagem e o odor da fumaça reforçam a transcendência da missa, que liga o céu à terra e permite que entremos na presença de Deus. A fumaça simboliza o zelo ardente da fé que deveria consumir todos os cristãos, ao passo que a fragrância simboliza a virtude cristã. O incensamento também pode ser entendido no contexto de um holocausto oferecido a Deus. No Antigo Testamento, as oferendas de animais eram parcial ou completamente consumidas pelo fogo. Em última análise, queimar uma coisa significava entregá-la a Deus. Em sua monografia, Os Sinais Sagrados, Monsenhor Romano Guardini, uma grande influência nos escritos do Papa Bento XVI, usou estas belas palavras para falar do uso do incenso. A queima de incenso é um rito generoso e belo. Os grãos luminosos de incenso são depositados sobre o carvão incandescente. O incenso é balançado e a fumaça, perfumada, sobe em nuvens. Há qualidade musical no ritmo e na doçura. E como no caso da música, há também a completa ausência de utilidade prática. Trata-se de um desperdício pródigo de matéria preciosa. É uma torrente que brota do amor dado livremente. O incenso e a fumaça do incenso em chamas têm sido oferecidos como dons a Deus e a outros desde a antiguidade. Num sentido visual e mais prático, a fumaça perfumada que sobe também simboliza as nossas orações subindo ao céu. A instrução geral do Missal Romano diz o seguinte sobre o uso do incenso no parágrafo 75. O pão e o vinho são depositados sobre o altar pelo sacerdote, acompanhados das fórmulas prescritas. O sacerdote pode incensar os dons colocados sobre o altar, depois a cruz e o próprio altar.
Deste modo, se pretende significar que a oblação e oração da Igreja se elevam como fumo de incenso à presença de Deus. Depois, o sacerdote, por causa do sagrado ministério, e o povo, em razão da dignidade batismal, podem ser incensados pelo diácono ou por outro ministro. Lembram-se quando Maria derrama o perfume nos pés de Jesus e enxuga com seus cabelos? Toda a casa encheu-se daquele cheiro. Monsenhor Guardini fez também essa bela reflexão sobre o uso de incenso na missa. O uso de incenso é semelhante à unção de Jesus por Maria em Betânia. É tão livre e sem finalidade quanto a beleza. É queimado e consumido como o amor que dura depois da morte. E a alma ainda se manifesta e faz a mesma pergunta: que há de bom nisso? É o oferecimento de um doce sabor que, segundo as Escrituras, equivale às orações dos santos. O incenso é o símbolo da oração. Com a oração em estado puro, não tem em vista nenhum objeto próprio, não pede nada para si. Ergue-se como glória no fim de um salmo de adoração e ação de graças a Deus por sua imensa glória. A fumaça do incenso purifica de modo simbólico tudo o que toca. Mas você sabe como o incenso é usado na missa? A Instrução Geral do Missal Romano fornece as seguintes instruções para o uso de incenso durante a celebração da missa. No parágrafo 277 diz assim: o sacerdote, ao pôr o incenso no turíbulo, benze-o como um sinal da cruz, sem dizer nada. Antes e depois da incensação, faz-se uma inclinação profunda para a pessoa ou coisa incensada, exceto ao altar e as oblatas para o sacrifício da missa. Incensam-se com 3 ductos do turíbulo o Santíssimo Sacramento, as relíquias da Santa Cruz e as imagens do Senhor expostas à veneração pública, as oblatas para o sacrifício da missa, a cruz do altar, o evangeliário, o círio pascal, o sacerdote e o povo. Com 2 ductos, incensam-se as relíquias e imagens dos santos, expostas à veneração pública, e só no início da celebração, quando se incensa o altar. A incensação do altar faz-se com simples ictus, do seguinte modo: se o altar está separado da parede, o sacerdote incensa-o em toda a volta. Se o altar não está separado da parede, o sacerdote incensa-o primeiro do lado direito e depois do lado esquerdo. Se a cruz está sobre o altar ou junto dele, é incensada antes da incensação do altar. Aliás, é incensada quando o sacerdote passa diante dela. O sacerdote incensa as oblatas com 3 ductos do turíbulo, antes de incensar a cruz e o altar, ou fazendo com o turíbulo o sinal da cruz sobre as oblatas. Onde o incenso é usado na missa? Pode usar-se o incenso em qualquer forma de celebração da missa. Durante a procissão de entrada, no princípio da missa, para incensar a cruz e o altar, na procissão e proclamação do Evangelho, depois de colocados o pão e o cálice sobre o altar, para incensar as oblatas, a cruz, o altar, o sacerdote e o povo. A ostensão da hóstia e do cálice, depois da consagração. O incenso também é usado na Quinta-feira Santa, durante a procissão com o Santíssimo Sacramento até o altar da reposição. Na Vigília Pascal, 5 unidades de incenso encapsulado, muitas vezes feito para que se pareça com um prego vermelho, são afixadas no círio pascal. Essas 5 unidades representam as 5 chagas de Cristo, uma em cada mão, uma em cada pé e o lado perfurado pela lança. O incenso é usado em várias procissões solenes, funerais, dedicação de novas igrejas,
cemitérios e elementos como novos altares, sinos, vasos sagrados e novas cópias dos evangelhos. O incenso também é usado no rito de consagração do crisma e na bênção dos óleos sagrados durante o canto do evangelho, nas orações solenes de manhã e da noite do ofício divino. A fé católica é litúrgica, utiliza todos os 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Sem dúvida, trata-se de algo intencional, pois cada sentido é um instrumento que permite nos beneficiarmos da graça salvífica que flui do santo sacrifício da missa. E é justamente por isso que deveríamos nos esforçar ao máximo para empregar sempre que possível todos os nossos sentidos durante a celebração da Sagrada Liturgia. Afinal, a Santa Missa é o céu aqui na Terra. Gostou do nosso conteúdo? Então curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Sua dúvida pode ser respondida no nosso próximo programa Conversando sobre a Fé. Até mais, pessoal!